Então, vamos lá. Esperar vocês entrarem para a gente poder dar continuidade. Deixa eu ver se alguém aqui sinalizou algum problema. Ai, gente. Deixa eu mandar aqui o link correto. Eu acabei de ver com vocês aqui que eu mandei o link da aula da noite. Agora sim estou mandando o link correto, tá, gente? Agora sim. Vou esperar vocês entrarem para a gente poder dar continuidade à nossa aula. Então, Wesley, Luiz já entrou. Esperar o Wesley entrar. A Ana, o Sérgio, o Alisson e mais, né? Quantos de vocês quiserem assistir essa nossa aula? Agora sim o link está correto. Wesley entrou. Ana. Muito bem. Eu tinha mandado o link da aula da noite para vocês, gente. Desculpa. Que eu já deixo elas programadas direitinho no Zoom para a gente não ter problema. Não ficar perdendo tempo de fazer nova conexão. Então, a Ana já entrou. Falta só o Alisson, não é isso? Sérgio entrou aqui também. Faltando agora o Alisson. Bom, vamos esperar o Alisson entrar aí, gente, e aí a gente faz um resuminho. Pois não, Luiz? Quer fazer alguma pergunta, Luiz? Levantou sua mãozinha. Gente, até agora, alguma dúvida a respeito desse cumprimento de sentença? Então, beleza. Eu vou fazer para vocês o procedimento, né? O esqueminha. Não, sem problemas, Luiz. Eu vou fazer o procedimento para vocês, o esqueminha, tá? Quando a gente fala das obrigações de fazer fungíveis, é um pouquinho diferente, né? O cumprimento de sentença, um pouquinho diferente, mas o mais complicadinho mesmo é o das obrigações de fazer infungíveis. Então, eu só vou fazer um resumão para poder ver se vocês têm alguma dúvida a respeito desse procedimento, tá? E aí a gente dá início, então, a gente dá início, então, a questionamentos, dúvidas que porventura vocês tiverem, tá? Então, vamos fazer um resumão aí de tudo que a gente viu até agora. Alisson, seja bem-vindo também. Vamos ver aí, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu até agora, então, no cumprimento de sentença das obrigações de fazer infungíveis. Bom, falei para vocês que pode ser feito, né, por iniciativa do exequente ou de ofício pelo juiz, tá? Então, pode ser dado início a esse cumprimento de sentença tanto
pelo próprio juiz quanto pelo exequente. O executado, ele vai ser intimado, aquelas regrinhas de intimação, gente, cabem aqui perfeitamente, tá? Então, aquilo que a gente já estudou em relação à intimação, né, de ser feito na pessoa do advogado até 1 ano do trânsito em julgado da decisão, né, ou por meio de carta com aviso de recebimento, tiver passado mais de 1 ano, ou se essa pessoa não tiver constituído advogado nos autos do processo, né, na primeira fase, ou se ela tiver sido representada pela Defensoria Pública, que aí a intimação também vai ser feita por meio de carta com aviso de recebimento. Se ela foi citada de forma eletrônica, ela vai ser intimada também nessa fase de forma eletrônica. Se ela foi citada por meio de edital, ela vai ser também intimada por meio de edital nessa fase, tá? Então, cabe aquelas mesmas regrinhas que a gente já estudou em relação às intimações. Então, o executado vai ser intimado para poder cumprir a obrigação no prazo do título, né? Como eu ressaltei para vocês, não tem um prazo fixado em lei no Código de Processo Civil para que haja o cumprimento dessa obrigação. O prazo é aquele que for fixado no título executivo, beleza? No título executivo judicial. Aí, gente, devidamente intimado, o executado ele tem algumas saídas. Primeira delas, né, que é a melhor de todas, é cumprir a obrigação, tá? Veja que se trata de uma obrigação de fazer infungível. Então, ela é personalíssima. Então, ele cumpre a obrigação. Ou ele pode também, após o prazo de pagamento voluntário da obrigação, ou seja, cumprimento voluntário, esse prazo que é fixado no título, né, gente? Para que ele cumpra a obrigação, ele pode, depois desse prazo, apresentar no prazo de 15 dias impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Com aquelas matérias no que couber do artigo 525, que a gente já estudou também, quando nós estudamos cumprimento de sentença de obrigação de quantia certa. Né, que é nessa parte que tem lá a possibilidade da impugnação, é colocado, então ele pode alegar no que couber aquelas matérias do 525. Se por um acaso, gente, ele ficar inerte, né, se ele não fizer nada, tá? Ou mesmo, né, apresentando a impugnação ao cumprimento de sentença, já que ele não cumpriu a obrigação, ele tá sem fazer, sem cumprir a obrigação, o juiz ele vai fixar a astrente, tá? Que é a multa diária, né? São as astrentes, tá? E aí ele fixa no valor que ele considerar razoável. O valor dessa multa diária, né, é de direito do exequente. O exequente, inclusive, pode depois fazer cumprimento de sentença de quantia certa em relação ao valor dessa multa, tá? E aí, gente, abre-se então a possibilidade da gente analisar aquele caso e verificar se é possível a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente ou se é possível, né, que um terceiro excepcionalmente cumpra aquela obrigação de fazer infungível, tá? Se for possível, gente, a obtenção de resultado prático equivalente ou excepcionalmente que um terceiro cumpra aquela obrigação, o exequente ele vai adiantar os custos, né, para poder cumprir aquela obrigação para esse terceiro, ou os custos que envolverem essa obtenção de resultado prático equivalente, e todo esse valor vai ser cobrado posteriormente do executado por meio de um cumprimento de sentença por quantia certa, mais o pagamento da multa por litigância de má-fé. Afinal de contas, ele desrespeitou uma decisão judicial, ele está agindo aí violando a boa-fé objetiva dentro do processo, tá? Pode acontecer, no entanto, de não ser possível a obtenção de resultado prático equivalente, né, de tutela pelo resultado prático equivalente, ou até mesmo, gente, não ser possível que um terceiro cumpra a obrigação. Só me resta que aquela obrigação seja cumprida pelo executado. Ou, gente, pode acontecer também, né, a mesma situação, que não haja mais viabilidade do cumprimento daquela obrigação por meio do executado. Tá? Já passou o prazo de cumprimento voluntário e agora, para mim, já não me interessa o cumprimento dessa obrigação. O que vai acontecer então, gente? Essa obrigação de fazer vai ser convertida em perdas e danos, tá? O valor dessas perdas e danos vai sofrer uma liquidação posterior para poder apurar o valor devido, né? Sendo apurado o valor devido, vai prosseguir esse cumprimento de sentença por quantia certa, né? Além do pagamento da multa por litigância de má-fé, tá? Então, é isso que vai acontecer aí no procedimento. Belezinha, gente? Tranquilo? Um exemplo que a gente pode dar
de obtenção de resultado prático equivalente, gente, nas obrigações de fazer, por exemplo, é o que aconteceu com a Samarco em 2015, né? Quando houve o rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana, né? Que acabou com Bento Rodrigues e mais, né, outras cidades, enfim, teve a poluição do Rio Doce e tudo. Já que não houve, né, possibilidade de adequação da prestação de serviços e tudo, o que foi determinado, então? Que houvesse aí o encerramento das atividades da empresa, né, a suspensão das atividades da empresa. Tanto que agora, me parece que somente agora é que está sendo retomado isso numa escala bem menor lá na barragem, né, lá na Samarco, lá em Mariana. Tá? Parece que agora, né, somente agora que está sendo retomado, porque foi comprovada todas as medidas de segurança, enfim, somente agora que isso está sendo feito. Tá? Como isso não foi feito antes, encerrou as atividades, né, suspendeu as atividades da mina. Isso vem acontecendo em várias minas, né? Vocês devem estar acompanhando isso. Sempre que a gente tem um risco, por exemplo, de rompimento de barragem, até que seja comprovada a estabilidade, né, há um encerramento ali, a suspensão dos serviços em relação àquela mina específica. Então, esse é um resultado, esse é um exemplo ótimo de obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Se você não cumprir as normas, se você, né, que você se comprometeu em relação à segurança, eu suspendo as atividades dessa mina. Isso vem acontecendo de forma bastante frequente. Gente, alguma dúvida? Ana Clara chegou agora, né? Alguma dúvida, gente, até o presente momento? Né? Vocês têm alguma dúvida? Luiz, alguma dúvida? Wesley, Ana, Sérgio, Alisson, Ana Clara, alguma dúvida? É uma matéria, gente, que é simples, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com relação ao procedimento quando a gente vai ver a comparação do procedimento de obrigação de fazer fungível. Eu achei por bem separar os dois exatamente para vocês não terem confusão. Então, hoje, especificamente, a gente vai ver só a obrigação de fazer infungível e aí na próxima aula a gente vai ver como se dá o procedimento nas obrigações de fazer fungíveis, que na verdade é um pouquinho mais complicado. Bom, então, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, ei, Ana, bom dia, Ana Clara, seja bem-vinda. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu aconselho vocês a fazer o exercíciozinho, né? Aquelas perguntinhas, responderem aquelas perguntinhas que eu deixei para vocês na matéria que eu coloquei para vocês, no material que eu coloquei para vocês lá no sistema TOTUS, tá? Então, tem 3 perguntinhas lá para vocês responderem. Acho que é importante vocês responderem, né? Ajuda bastante. Existe também, gente, o estudo dirigido nessa parte das obrigações de fazer. Eu acho que é importante vocês fazerem ele também, tá? E tem um texto que eu coloquei aqui também de apoio, né? Que dá uma ideia geral no caso das obrigações de fazer e de não fazer. Que eu acho que também é importante vocês darem uma olhadinha nesse texto, tá? Então, se vocês não tiverem mais dúvida, eu vou encerrar, né, a nossa aula aqui no Zoom e vou manter o meu WhatsApp ligado para que vocês possam sanar alguma dúvida, né, algum questionamento que porventura vocês tiverem. Mas eu vou aguardar vocês se manifestarem a respeito. Deixa eu ver se alguém aqui tem alguma dificuldade. Não, de fato, lá no grupo não tem ninguém. E aí, Luiz, alguma dúvida? Wesley, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem que eu volte em algum ponto da matéria? Ou tá tranquilo? Ana já falou que tá tranquilo, Luiz agradeceu. Wesley também tranquilo. Vamos ver aqui. O Sérgio, o Alisson e a Ana Clara. Tá tranquilo. Tranquilo? Uhum. E aí, Sérgio, tranquilo também? Ana Clara, tranquilo também? Gente, eu desabilito o microfone de vocês só para a gente poder ter um som mais limpo,
tá? Na hora de gravar e tudo, para não dar interferência. Mas vocês podem ativar o microfone quando vocês quiserem fazer pergunta, tá? E como se fosse nossa aula mesmo, né? Pode aí ficar. Então, beleza, Ana. Então, gente, eu vou encerrar, né, a aula de hoje pelo aplicativo. Mantenham o WhatsApp aí ligado. Sugiro que vocês façam os exercícios, tá? Não deixem a matéria acumular, né? Eu acho que na nossa próxima aula, essa semana a gente não tem mais aula, porque a gente tem Semana Santa, né? Quinta e sexta-feira a gente tem um recesso em relação à Semana Santa. Então, a nossa próxima aula agora é na próxima terça-feira pós-feriado. E aí, na próxima terça-feira pós-feriado, eu já devo ter uma resposta para vocês a respeito da nossa VA, tá? Mas já adianto para vocês que vai ser uma peça prático-profissional e que ela vai ser individual, tá? Ela seria, né, em dupla ou em trio, mas em virtude do cenário, gente, eu não posso aí fazer com que vocês, né, se encontrem. Seria uma contradição. A gente fala assim, ah, não, vocês não podem, vocês têm que ficar em casa e tudo, aí vocês fazem um trabalho em trio, um grupo, isso seria uma contradição, né? Então, vocês vão fazê-la de forma individual, tá? E aí eu vou colocar o caso para vocês, vou fixar um prazo para vocês fazerem essa VA e também a forma como ela vai ser entregue. Eu só estou aguardando o posicionamento, né, oficial da coordenação para poder falar para vocês onde que vocês vão me entregar essa VA e o prazo certinho, tá bom? Belezinha, gente? Então, ó, um beijo enorme para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês, né, das nossas aulas presenciais, mas mato a saudade de vocês por aqui. E estou à disposição de vocês, caso vocês precisem, né, de qualquer coisa, se vocês tenham qualquer dúvida na matéria, contem comigo, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês, tá? Bom feriado, boa Semana Santa, né? Quem puder ficar em casa, fique em casa, tá? Não dá bobeira não, tá bom? Então, beijo. Beijo, beijo, beijo. Tenham um bom dia, gente. Boas aulas para vocês. Beijo. Ei, com Deus.